Cara, que loucura. Tem, sei lá, mais de 10 minutos que eu tô parado aqui tentando gravar e não sai. E por incrível que pareça, o fato de eu estar sentado aqui nesse tempo todo, com a câmera ligada e nada sair, vai exatamente de encontro àquilo que eu queria conversar nesse vídeo. Que loucura. Pô, mas vamos lá. Meu nome é Arthur e pra mim é um prazer ter você me assistindo. É muito bom poder compartilhar algo com você que tá aí do outro lado da tela. Geralmente eu tô do lado oposto da câmera, então fazer isso aqui pra mim é muito desafiador. Mas ultimamente eu tenho sido extremamente encorajado pelos meus amigos, pelos meus irmãos de ministério e tenho sido incomodado a compartilhar algumas coisas e, enfim, isso aqui não tem outra pretensão a não ser compartilhar as coisas que o Senhor tem me entregado. E Ele tem me entregado muitas coisas nesse último ano, a ponto de não caber mais em mim e eu precisar colocar isso em vídeo. Então, cara, que reviravolta. Ultimamente eu tenho tido algumas conversas e tenho tido, enfim, algumas sessões de discipulado. Tenho lido muito sobre isso, tenho refletido muito sobre isso, que de uma maneira geral tem aberto os meus olhos. E eu queria conversar um pouco sobre conversar com vocês mesmos. Então, assim, fiquem livres para poder comentar, para poder, enfim, mandar DM, para saber se é só comigo, são só reflexões minhas. Mas eu tenho pensado muito, e o Senhor tem me colocado para pensar muito ultimamente a respeito da futilidade da crítica. Ele tem me colocado para pensar e tem me colocado em alguns lugares onde dá para notar, onde dá para perceber que a crítica do jeito que eu tô acostumado a fazer, ela não vale de quase nada. Ela contribui muito pouco. Ela não me tira desse lugar e me manda para um lugar melhor. Ela não contribui para que eu possa evoluir como líder, ela não contribui para que eu possa evoluir enquanto irmão em Cristo, ela não contribui para que eu evolua como marido. E tem mais de um ano que o Senhor tem tratado comigo sobre esse tema, porque os últimos 13 ou 14 meses tem sido um marco, assim, tem a minha vida, a vida da Fran, que é a minha esposa, tá de cabeça para baixo no último um ano e pouco. Porque tem mais ou menos esse tempo que a gente decidiu, de fato, falar sim para tudo que Deus estava planejando pra gente. E a gente não tinha aceitado até agora. E isso é muito louco. Eu não consigo hoje imaginar a minha vida de outro jeito, senão o jeito que a gente vive ela agora, que é o jeito que o Senhor colocou ela. Onde a gente vive milagre todo dia, onde a gente ora e a certeza de que Deus está escutando dá quase para tocar no ambiente em que a gente está orando. E Ele me fez olhar para tudo que a gente passou, olhar para todos os lugares que a gente já esteve até agora. E Ele tem falado para mim sobre o quão fútil é a crítica do jeito que às vezes eu ou a gente está acostumado a fazer. A gente tem talvez um hábito que é muito ruim de criticar o outro, de se criticar, de fazer, enfim, críticas a atitudes que a gente toma, a conversas que a gente tem, mas críticas duras que não nos ajudam a construir nada novo. E eu fico impressionado porque isso aqui é muito novo para mim. Tá sentado na frente da câmera, falando com a câmera, às vezes eu olho pro lado, penso que eu sou meio maluco e isso me faz refletir no tanto que a crítica do jeito que a gente já está acostumado a lidar com ela impede a gente de viver muita coisa. A crítica do jeito que a gente está acostumado a construir, do jeito que a gente está acostumado a distribuir, cara, pode ser uma pá de cal na vida das pessoas que a gente não mede, E isso é muito perigoso. Isso é perigoso na nossa vida devocional, isso é perigoso na nossa vida enquanto igreja, isso é perigoso no nosso ministério, se você exerce um.
é perigoso no nosso relacionamento. Então, lendo a Bíblia nesses dias, eu me deparei com a história do povo no deserto no livro de Êxodo. E isso ficou muito claro, tem ficado muito claro, né? O tanto que essa crítica, do jeito que a gente já está acostumado, é fútil e já não tem mais serventia nos dias que a gente vive hoje. Que em Êxodo, ali no capítulo 32 ou 33, 30 e poucos, Êxodo ali no capítulo 30 e poucos, a gente consegue ler sobre a subida de Moisés até o monte, né, onde o Senhor entrega para ele as tábuas com os 10 mandamentos, e ele sobe uma vez, o Senhor entrega os mandamentos para ele desce, o povo tá ali adorando um bezerro de ouro, que a galera foi lá e cobrou do Arão que fizesse o bezerro. Isso é muito louco, porque Moisés ele fica indignado, ele joga as tábuas com os mandamentos que o Senhor tinha acabado de entregar para ele no chão, ele se enfurece com o povo, se enfurece com Arão. E eu fico pensando quantas vezes a gente não cai nessa. Obviamente que ali no texto depois ele sobe de novo, o Senhor entrega as tábuas de novo para ele, entrega novas tábuas para ele, né? Porque as antigas tinham se rachado. Mas a gente consegue ver que logo depois do Senhor entregar a lei para ele desce do monte, entrega a lei para o povo, e a partir dali o povo começa um processo de construir uma nova cultura de adoração e de erguer um espaço onde o sacerdote ia se encontrar com o próprio Deus. Deus passa a habitar no meio do povo. E isso me faz pensar justamente nisso, no quão fútil é a crítica quando ela termina nela mesma. Porque se a crítica ela não vem com um novo passo para eu dar, se isso não acontece, então por quê? Porque eu me dei o trabalho de fazer a crítica, porque eu me dei o trabalho de desconstruir, de colocar alguma coisa abaixo, se eu não tenho a intenção de erguer aquilo de novo, ou de ajudar a pessoa que eu critiquei a dar uma solução, a erguer aquilo ali da maneira correta. E isso me coloca para pensar nas críticas que eu faço para mim mesmo e que às vezes me impedem, por exemplo, de sentar aqui com mais naturalidade para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Me faz pensar às vezes nas críticas que eu entrego no trabalho, na igreja, com as críticas que eu entrego pra galera que serve comigo. E no fim do dia, quando eu paro pra pensar nisso, eu fico constrangido, muito constrangido. Porque eu me pergunto quantas vezes eu me coloquei no lugar de ser crítico de algo que alguém fez, de ser crítico de uma situação, sem depois me colocar também no lugar de ajudar, no lugar de colaborar com o próximo, no lugar de não entregar uma crítica fútil para a pessoa. Porque simplesmente apontar as coisas que não funcionam é um comportamento que, antes de mais nada, é redundante, porque se uma coisa está dando errado, certamente as pessoas já viram que está dando errado, não precisa de ficar apontando. Mas me faz pensar o quanto eu deixo de aproveitar as oportunidades que eu tenho de ser mais parecido com Cristo ao entregar uma crítica sem ajudar a pessoa a solucionar aquela questão, ou sem apresentar uma solução decente para aquela questão. Então, acho que tem faltado muito disso em mim, tem faltado muito disso em nós, de maneira geral. E eu espero que a gente dedique mais tempo estudando a Bíblia, a gente dedique mais tempo orando, mais tempo conhecendo a Deus, na esperança de que a gente pare de construir e entregar críticas tão fúteis que terminam nelas mesmas e passe a entregar não uma crítica, mas a entregar um primeiro passo para melhora. Né, a gente entregar algo que se apresenta como correção, mas tem o objetivo de levar a pessoa para um lugar melhor, no sentido de executar as tarefas do dia a dia, de executar aquela tarefa com mais excelência, de uma maneira que adore ainda mais o nome do Senhor e de maneira que a gente possa crescer junto
tanto quem entrega a crítica quanto quem recebe, para que a gente saia desse lugar de ter a nossa autoestima e acredito que o nosso ego mesmo, tão inflamado a ponto de ter dificuldade de escutar tudo que qualquer pessoa fala. Acho que a gente tem caminhado muito para esse lugar e não é um lugar saudável, não é um lugar que deixa o nosso coração livre para o agir do Espírito Santo. Não é uma coisa que deixa não é uma coisa que deixa o ambiente propício para que a gente ouça a voz do Espírito Santo. Geralmente a crítica ela vem com os bolsos carregados de pedras para poder serem jogadas em outra pessoa. Geralmente ela vem com armas prontas para poder atacar outra pessoa. E hoje em dia, mais do que nunca, é comum a gente acordar preparado para se defender de qualquer crítica. A gente acorda preparado para poder se defender de qualquer acusação. E isso faz com que os nossos dias sejam extremamente cansativos. Porque a necessidade de ficar se defendendo de acusações, e aqui eu não estou falando nem só da acusação que meus colegas de trabalho fazem, das acusações que eu sofro na rua, das acusações que eu sofro de outras pessoas, acusação de modo geral. A gente sabe que a gente sofre com acusações de todos os lados, física e espiritualmente. E ter que estar preparado para se defender de todas essas acusações é extremamente desgastante. E pensar nisso me faz pensar que se eu preciso me defender das acusações, de todas essas acusações, talvez eu esteja me afastando da mensagem da cruz, da mensagem do sacrifício de Jesus, que me justifica diante de todas essas acusações. Então, a maneira como eu lido com a crítica, a maneira como a gente lida com a crítica, precisa ser tratada dos dois lados. Tanto do meu lado, enquanto a pessoa que faz a crítica, quanto do lado de quem recebe crítica. Porque a maneira como a gente reage, como a gente lidar com a crítica que a gente recebe, fala muito a respeito do nosso caráter. Então, são reflexões que precisam ser feitas. E acho que hoje em dia a gente não tem gastado tanto tempo assim. Então, de coração, eu espero que esse vídeo te abençoe de alguma maneira. Espero que te edifique e que abra espaço no seu dia para você poder pensar a respeito das críticas que você tem distribuído e a respeito das críticas que você tem recebido. Para que no fim do dia a gente reserve um tempo para poder orar tanto por aqueles que a gente criticou, quanto por aqueles que criticaram a gente. Na melhor das intenções, como intercessores e pessoas que estão interessadas em se parecer com Cristo, estão nessa busca. Espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado, e se abençoou, me deixa saber. Coloca no comentário, compartilha ou me fala para, enfim, eu saber que tem motivo pra gente poder continuar. Acredito que é um começo muito singelo de algo que eu pelo menos quero que dure muito tempo. Então é isso, menos críticas e mais orações, mais misericórdia estendida.